Boa noite. Hoje é o nosso 6º dos 10 encontros que teremos para buscar Deus em oração. Uma das verdades mais solenes e mais gloriosas expostas pela Bíblia é sobre a segunda volta de Cristo, para contemplar a grande obra da redenção. Você já começou a ler o Grande Conflito? Lá está escrito tudo sobre a história e sobre o final deste mundo. Se programe para ler, ele é muito importante e tem várias coisas essenciais para a nossa vida espiritual. E você sabia também que as crianças podem participar desses 10 dias? Escolha um tempinho, quando vocês estiverem realizando esses 10 dias, coloque a criança para orar ou para ler um dos versos. Envolva a criança, é importante elas participarem. Você sabe que os pequenos já pensam sobre esse assunto? É interessante eles já estarem por dentro disso. Hoje, o nosso primeiro motivo de oração é por uma experiência pessoal, fé em Deus e a sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde e por mais um dia. Agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Pedimos para que o Senhor nos abençoe e nos dê uma fé inabalável, que possamos ter uma experiência real e diária contigo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos participar do momento de louvor agora. A música A Minha Esperança. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e A cantar. minha esperança está no Senhor. De dia, de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu A passar. minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena A confiar. minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Para mais um momento de louvor, vamos cantar a música Começando Aqui. A sua entrega é total. Você não pode mais
Neste segundo momento de oração, eu te convido a orar por um motivo especial. Nós, como testemunhas, que possamos não somente aguardar, mas também apressar a vinda do nosso Senhor pelo poder do Espírito. Da forma que você está, ou se você puder se ajoelhar, te convido a orar comigo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial. Eu peço que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria também para poder pregar o Evangelho. Que nós possamos pregar não somente com palavras, mas também com as nossas vidas. Que nós nos entreguemos e que o Espírito Santo faça a obra através de nós. Que o Senhor nos use conforme a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Preparado para o nosso sexto dia? Então segura aí que é bênção pura, hein? Mas antes de começar aqui a entrar na nossa introdução, eu queria propor aqui para vocês uma ação, né? Que é a nossa ação missionária. Você sabe que nós estamos aí orando por 5 amigos, nós escolhemos 5 amigos para orar. Mas o desafio deste dia, que você pode realizar aí ao longo da semana, o dia que você achar melhor, é que você marque uma visita com esse seu amigo para orar com ele, né? Escolha um amigo, ou até mais se você conseguir, e faça essa ação de ir na casa dele, de orar com ele, para que nós possamos de fato, né, estar realizando essa obra aí de engajamento aí na salvação de pessoas, né? Na busca e na salvação de pessoas. Então, proponha isso a ele, né? Compre um suco, compre um pão, né? Se quiser fazer um churrasco também, fica à vontade, não sei, de repente, né? Mas ore com seu amigo, vá na casa dele, marque um dia com ele, ore com ele, tá bom? Então esse é o nosso desafio aí da semana, o nosso desafio de hoje, na verdade, né? Do sexto dia aqui que nós vamos introduzir aqui. E já começando aqui, nós queremos falar o seguinte para você. Né? O nosso sexto dia vem falando da esperança segura, né? Que dá o foco aí na volta de Cristo, né? Na volta de Jesus. Então, quando nós falamos da volta de Jesus, nós pensamos várias coisas. Nós temos vários textos aqui que nós podemos citar, Apocalipse 1, verso 7, né? João 14, do verso 1 a 3 ali, entre outros versos que a Bíblia apresenta aí, que nós podemos relacionar com a volta de Jesus. Mas eu queria destacar algumas coisas que podem e devem acontecer na nossa vida antes do retorno de Cristo. Por exemplo, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre reavivamento, reforma. O que é reavivamento e o que é reforma? Joel capítulo 2, ali a partir do verso 12 até o 17, ele destaca alguns pontos ali sobre o que seria o reavivamento que iria acontecer no povo de Deus. Parte desse reavivamento aconteceu ali no Pentecostes, ali no livro de Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos ali, eles começaram a pregar, eles começaram a falar, e as pessoas ali que até então eram estrangeiras começaram a entender eles falando na própria língua materna deles, né? Então, vários acontecimentos, várias coisas foram relacionadas ali ao derramamento do Espírito Santo, ao reavivamento que aconteceu ali no Pentecostes. Mas nós precisamos entender o que é reavivamento e o que é reforma. Ellen White, ela fala o seguinte: reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. Olha que interessante esse ponto, hein? Um ressurgimento da morte espiritual. Para sermos didáticos, ela continua explicando, e claros, podemos dizer que o reavivamento ocorre internamente, enquanto a reforma ocorre externamente, ou seja, aquilo que você está produzindo dentro de você vai refletir por fora de você. Né? Você sabe que o contrário também é verdade, né? Quando uma pessoa ela começa a ficar amarga, a pessoa começa a ficar rancorosa, a pessoa começa a ficar cheia de ódio, isso vai refletir externamente. Isso é claro, isso fica claro numa pessoa com essas características. Concorda comigo? E o contrário é
Também é verdade. Se a pessoa começa a refletir alegria, começa a refletir bondade, começa a internalizar, na verdade, essas coisas, ela vai refletir isso. Então, é uma situação, é uma coisa que acontece de dentro para fora. Reavivamento, né? E ela continua aqui. Graças a uma mudança interna, é possível uma autêntica mudança externa, ambos por obra do Espírito Santo. Na verdade, toda transformação duradoura de vida precisa desses dois aspectos, o reavivamento e a reforma. Então, na verdade, transformação duradoura de vida. Isso é o que deve acontecer conosco, uma transformação duradoura de vida. Mas precisamos mesmo do reavivamento e da reforma? O que você acha? Um dos mais poderosos e tocantes convites bíblicos para o reavivamento e a reforma está no livro de Joel. O profeta, ele nos convoca a uma mudança total. E ali no verso 13, ele lança as bases para o reavivamento e a reforma. Ele diz, rasguem o coração, quer dizer, abra realmente o coração a Deus. Deixe Deus trabalhar no seu coração, na sua vida. Deixa Deus transformar aquilo que você não pode, né? Aquilo que nós não podemos transformar. Ele pode. Então, o segredo é abrir o coração. Em Apocalipse, ali no verso 3, no capítulo 3, perdão, no verso 20, nós temos um convite especial e você conhece esse verso. Jesus, ele está batendo na porta, né? E quando Jesus bate a porta é porque ele quer ser convidado para entrar, né? Então, abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar e te transformar, né? Então, para um judeu naquela época ali, rasgar as vestes, né? E no caso nós podemos assimilar essa questão. Então, rasgar as vestes, rasgar a roupa, era um sinal de grande tristeza para ele, né? Era um sinal de que ele realmente estava triste, um sinal de luto. Era isso. Isso significava que ele tinha sofrido alguma calamidade, né? Alguma perca, alguma tragédia aconteceu na vida dele. No entanto, como era possível a exibição de tais sinais exteriores de tristeza sem qualquer sentimento real? Foi ordenado às pessoas que, ao invés das roupas, rasgassem o coração, né? Então, esse é o que traz o comentário bíblico adventista aí. E com isso nós vamos prosseguir aqui. Porque na vida de uma pessoa que experimenta um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma, ela produz alguns frutos, né? Eu vou chamar aqui de frutos, alguns sinais, né? Alguns sintomas. Então, algumas características. Então, a pessoa que começa a produzir, a experimentar esse reavivamento e essa reforma, ela produz o quê? A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma tem uma vida de oração e ação. Olha que interessante, orar e agir. Então, no tempo do fim, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. João Batista é um personagem muito bacana, meu. Eu gosto muito da história de João Batista. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. E se nós vamos olhar hoje, nós somos os João Batistas modernos do nosso tempo, porque nós temos a missão de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Então nós somos João Batistas e nós devemos viver como João Batista viveu, com o mesmo Espírito, com o mesmo Espírito Santo. E nós devemos pedir a Deus isso, né? Lá no livro de Lucas, no capítulo 7, ali, se eu não me engano, Jesus ele dá algumas características de João, né? E diz que profeta igual João não teve igual. Já pensou? Mas prosseguimos aqui. Uma pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma, experimenta, né? Ela é moldada, na verdade, né? Uma segunda característica, que ela é moldada pelo Espírito Santo. Ou seja, ela não vai fazer o que ela quer fazer. Ela vai fazer aquilo que o Espírito Santo a incentive, leve ela a fazer. Então, o ser humano somente experimentará a real felicidade quando permitir ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo renova a nossa vida e nos transforma à semelhança de Jesus Cristo. Olha que interessante isso. Ser semelhante a Cristo. Nas ações, no tratar com as pessoas, né? No lidar com as pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, seja onde nós estivermos. Nós temos que ser semelhante a Jesus nesse sentido, né?
E uma pessoa que experimenta também o reavivamento e a reforma tem sua vida pautada pela palavra de Deus. Nós temos que ter nossa vida como base a Bíblia, né? A Bíblia é que nos diz o que nós podemos, o que nós não podemos, o que nós devemos, o que nós não devemos, como nós devemos viver, como nós não devemos viver, como nós devemos tratar as pessoas, quais os exemplos que nós devemos seguir e não seguir. A Bíblia, ela é nossa regra de fé. Nós temos que estar pautados pela Bíblia. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma guarda o sábado, né, corretamente. Então esse é um ponto também aqui que traz, né, nessa questão, porque o sábado nós sabemos muito bem como adventista do sétimo dia, que é parte da lei de Deus. É um dos mandamentos da lei de Deus. E ele deve ser observado também, assim como todos os outros, né? Então o quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância do sábado do sétimo dia como o dia de descanso, adoração e ministério em harmonia com o ensino e a prática de Jesus. Jesus guardou o sábado, né? Nós sabemos disso. Mais uma característica aqui. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é fiel nos dízimos e ofertas. Isso é importante. Quando nós dizemos assim, Senhor, eu estou devolvendo aquilo que é teu. Então nós estamos reconhecendo Cristo, que Deus é o nosso mantenedor. Ele nos mantém. E como fidelidade a Ele, como prática de adoração, nós devolvemos a nossa oferta e também o nosso dízimo. Então, ser fiel a Deus também nos dízimos e nas ofertas é uma característica de uma pessoa que experimenta um reavivamento e uma reforma. Por último aqui, último ponto, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma deve ter o culto pessoal e familiar diário. Olha que interessante. Comunhão diária com Deus. O culto na primeira hora do dia é essencial para a vida espiritual. Começar o dia com Deus é a garantia de permanecer com Ele ao longo do dia. Estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, estudar os livros do Espírito de Profecia, meditar, tudo isso, orar e meditar, tudo isso é respiração da vida espiritual. Nós costumamos dar esse exemplo sempre, né? Quando você deixa de comer, eu falo aqui do alimento físico mesmo, quando você deixa de comer, você vai entrar num estado de desnutrição, muito provavelmente, né? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de estudar a Bíblia, quando nós deixamos de estudar a lição da escola sabatina, nós estamos entrando num processo de desnutrição espiritual. Isso é ruim demais, porque nós perdemos toda a nossa comunhão com Deus. E aí nós levamos uma religião meio que empurrando com a barriga, né? Eu vou na igreja porque eu tenho que ir, que é sábado, eu sou adventista. E na verdade você tem que ir na igreja e refletir aquilo que você viveu com Deus durante a semana. Se você orou, se você estudou a palavra de Deus, se você estudou a lição da escola sabatina. Aí isso você vai demonstrar na igreja no sábado, quando você for para o culto. Porque aí você vai concretizar, vai fazer um fechamento de tudo isso, né? Vai festejar. Esse é o intuito do sábado. E para concluir e terminar, nós temos ali o texto de Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 16, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então a mensagem da testemunha fiel aqui não é apenas uma mensagem de justificação, não é apenas uma mensagem de perdão, não é só um chamado ao arrependimento, mas também uma mensagem de conversão total, de santificação, de reforma de vida. Esta é a verdadeira reforma que deve ocorrer entre o povo de Deus e que acelerará o derramamento do poder divino na forma da chuva serôdia. Então nós temos que ser transformados de fato, sair do nosso comodismo, né? Sair desse momento de acomodação que nós talvez estejamos e partir realmente para o ataque. Deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus. Cumprir a grande comissão de Mateus capítulo 28. Nós temos que levar o evangelho para o mundo. Nós temos que cumprir Apocalipse 14, levar as 3 mensagens angélicas para essas pessoas. Nós somos o João Batista do nosso tempo. Nós devemos pedir ao Espírito Santo
Como os discípulos ficaram reunidos ali e pediram o derramamento do Espírito Santo, nós devemos pedir todos os dias da nossa vida. Que Deus prometeu derramar em porção dobrada. Que esse seja a nossa oração hoje. E para finalizar aqui, eu gostaria de orar e gostaria de propor a você também nesse momento. Orar pelos 5 amigos que você escolheu para estar em oração nesses 10 dias. Não esqueça do desafio inicial que eu coloquei. E nesse momento você vai orar em prol disso. Que Deus possa te dar condições para você realizar, né, essa ação missionária deste dia. E acima de tudo que você possa orar pela transformação da vida dessas pessoas. São pessoas que você quer ver no céu. Então ore comigo nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós sabemos que somos falhos e pecadores e não merecemos. Mas o Senhor, em tua infinita misericórdia, derrama a tua graça sobre nós. Por isso, ó Pai, pedimos nesse momento por esses nossos 5 amigos, esses 5 nomes que nós colocamos aqui, anotamos aqui, colocamos no nosso coração e também nessa folhinha de papel para que nós possamos orar por eles, ó Pai. Que o teu Santo e bom Espírito possa visitá-los, possa incomodá-los, possa trazê-los de alguma forma, Senhor, para a tua casa, trazê-los para a igreja, trazer para os teus caminhos, ó Pai. Nós não sabemos as dificuldades que cada um passa, talvez de alguns nós possamos até ter um convívio mais próximo e saber de algumas coisas, mas intimamente falando, só o Senhor conhece cada um deles. Por isso, Pai, nos ajude, nos dê uma transformação também individual para que nós possamos, Senhor, levar a tua palavra. Que o teu Santo e bom Espírito possa habitar em nós, possa nos transformar e que nós possamos ter um verdadeiro reavivamento e reforma na nossa vida. Que internamente, que no nosso coração, que nós possamos rasgar o nosso coração para que ele possa ser transformado. E que esses frutos que possam ser produzidos possam refletir em nós externamente também, Senhor. Seja com cada um de nós, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como céu